Vamos dar início a mais um tema das doutrinas da graça de Deus para juntos crescer, formando o homem criado segundo Deus. O tema desta noite é o dia do julgamento. Olha, quando falamos esta palavra julgamento, é o que mais temos visto dentro do sistema religioso: as pessoas julgando outras, condenando pela aparência, pela forma de se vestir, pela maneira como tem vivido. Julgamento é uma palavra que está em evidência nos dias atuais. Mas hoje nós vamos abordar este tema segundo o Evangelho. E este Evangelho é o Evangelho de Paulo. Porque talvez você esteja me ouvindo pela primeira vez e não entenda. Na Bíblia não há 4 evangelhos. Na Bíblia só tem 2 evangelhos. Evangelho da circuncisão dado a Pedro e o evangelho da incircuncisão dado a Paulo. Então esta noite nós vamos abordar o tema o dia do julgamento segundo o evangelho de Paulo. Olha que coisa maravilhosa. Então eu convido a igreja para abrirem as vossas Bíblias no livro de Romanos, Evangelho de Romanos, capítulo de número 2, versículo de número 15 e o versículo de número 16. Leia comigo esta noite. Diz a Bíblia Sagrada, capítulo 2, verso 15 e o verso 16. Mostrando a obra da lei escrita em seus corações, dando-lhes testemunho às suas consciências, quanto seus conselhos, em algumas ocasiões, os admoestam e em outras os desculpem, no dia que, conforme o meu evangelho, julgue Deus as coisas ocultas dos homens por meio de Cristo Jesus. Louvado seja Deus para sempre. Olha, o sistema religioso tem feito julgamentos, tem julgado. E o julgamento do sistema religioso, muitas vezes, você tem conhecido e tem sido vítima. Que julgamento é esse? É o julgamento de fogo, o lago de fogo, o inferno, a condenação, o enxofre, raios e trovões. Este julgamento, muitas vezes, tem te atormentado. Agora, Paulo está explicando aqui à igreja em Roma que Jesus Cristo iria nos julgar. Ele iria fazer isso. E esse julgamento iria ser por meio de um instrumento. E qual é o instrumento que Deus iria utilizar para julgar as nações? É o evangelho que foi dado a Paulo. Depois que Cristo morre e ressuscita, aquele evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João se encerra na cruz. Paulo recebe outro evangelho, é arrebatado até os céus, um evangelho de um pacto de melhores e superiores promessas, que este seria o instrumento de juízo para ser aplicado à igreja. É verdade que Deus é a palavra, que a palavra é o Espírito de vida, que nós somos o templo e a morada do Espírito, e que Cristo habita dentro de nós. Então qualquer um que fizer uso desta tribuna está perante o tribunal
Cristo, ele é colocado no seio da igreja quando alguém sobe a esta tribuna para pregar o Evangelho. O tribunal é estabelecido naquele momento. Agora mesmo nós estamos perante o tribunal de Cristo, porque o Evangelho está sendo aplicado. Então, agora, o instrumento utilizado para este julgamento deve e tem que ser o Evangelho. Ou seja, você ouve muitas pessoas diante de um púlpito, pessoas que têm destaque nas igrejas, subir nos altares e, porque conhece a falha de alguém, expô-la e condená-la e julgá-la. Mas Paulo vai nos instruir que o julgamento tem que ser pelo Evangelho. Por anos, a igreja foi julgada de forma errada. Durante anos, a igreja teve um juízo de forma errada, uma julgação, um julgamento. Agora, o que é julgar? Julgação não é condenação. Julgar significa esquadrinhar. Significa esquadrinhar um assunto, tomar ciência dele e tratá-lo como instrumento de julgar, que é o Evangelho. Julgamento significa dividir a questão. Julgamento significa expor a questão. Julgar é ser avaliado pelo Evangelho. Isso significa ser julgado. Vamos ver o que diz Paulo aos Coríntios, em 1 Coríntios. Abra a sua Bíblia comigo, no capítulo de número 4 e o versículo de número 5 do Evangelho de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Veja o que o apóstolo diz: portanto, não julgue antes do tempo, antes esperemos até que o Senhor venha, porque Ele trará à luz as coisas ocultas das trevas e fará manifestar as intenções do coração, e então terá cada um louvor de sua parte, diz o Evangelho. Louvado seja Deus para sempre. Quem é que julga? Paulo está instruindo a igreja. Mas o que foi que nós temos ouvido e visto nestes 2 milênios que se passaram depois de Cristo? Afinal de contas, faz 2022 anos que estamos depois da cruz. E o que é que nós temos ouvido? Quando ele fala que nos tiraria do oculto das trevas, era que nos tiraria da ignorância, nos traria para o conhecimento, pois o Evangelho que Paulo prega e que Paulo estava ensinando ali era um Evangelho que, ao ser pregado, na proporção que ia se ministrando, alguém estava se identificando com a mensagem. Porque a verdade, muitas vezes você está pregando e alguém diz: ah, mas o irmão Everaldo está tratando da minha vida, falando comigo, a mensagem foi para mim. Não é que a mensagem é especificamente para você, é porque este Evangelho, ele traz das trevas a luz e coloca e revela os segredos dos corações dos homens, conforme Paulo disse. Paulo disse que, pois o Evangelho que Paulo escreveu julga o segredo dos homens, este tem o poder de tirar a medida e a intenção do coração, que muitas vezes alguém se chateia, sai triste,
sai amargurado, porque ele está sendo esquadrinhado. É o Evangelho. Paulo disse em Hebreus capítulo 4, versículo de número 2, leia comigo, Evangelho de Hebreus capítulo 4, versículo de 12 por diante. 4 e 12, olha o que Paulo diz: porque a palavra de Deus é viva e tudo isso inspeciona, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas e ossos, e julga as intenções e as reflexões do coração. Esta é a palavra que pregamos, e essa palavra está junto de mim, está na tua boca, está no teu coração, porque uma vez que você ouve ela penetra e começa a te discernir, e aí está o julgamento, porque o Evangelho vai te esquadrinhar, vai te julgar, vai dividir a questão, vai tirar o que não presta e colocar o que presta, vai tirar as mentiras e impor a verdade, porque esta é a correção verdadeira, o julgamento verdadeiro pelo Evangelho. Esse Evangelho de Paulo, que Paulo traz aos hebreus, além de ele ter este poder de decidir os corações dos homens, este Evangelho também tem o poder de disciplinar. E quando falo a palavra disciplinar, é necessário esquadrinhar o que é disciplina. Olha, disciplina não é pegar um crente e afastá-lo da comunhão com a igreja ou da comunhão com Deus. Isto quem faz é o sistema religioso. A Bíblia não ensina isso. Isso são doutrinas de homens. Isso são doutrinas de demônios. Uma pessoa falha na sua vida e o líder da igreja pega, afasta esse crente da comunhão da igreja, e muitos deixam até de saudar o irmão porque ele foi repudiado da comunhão no seio da igreja. Quando na verdade, na língua portuguesa, no nosso dicionário, a palavra disciplinar não é afastar, mas disciplinar significa ensinar, instruir. Então este Evangelho de Paulo, ele tem a capacidade de disciplinar o crente. Vamos ler Hebreus capítulo 12, versículo de número 5 e 6. Veja o que diz o Evangelho. Diz o Evangelho: e esquecestes da instrução que como a filhos vos diz: filho meu, não menospreze a disciplina de Yahvé ou de Jesus, nem desmaie quando seja admoestado ou disciplinado por ele, porque o Senhor ama a que disciplina e açoita os filhos que o agradam. Deu para entender aqui? Olha, isto aqui é uma coisa que muitos cristãos não conseguem entender. Não conseguem entender. Por quê? Porque o Evangelho está dizendo uma coisa muito poderosa. O Evangelho está dizendo: filhos meus. Primeiro, Deus só trata com seus filhos. Filhos meus, não menospreze a disciplina. Agora eu pergunto: quem é que quer ser disciplinado? Você sabia que boa parte dos cristãos não quer ser disciplinado? E Deus está fazendo aqui um alerta à igreja através de Paulo: meus filhos, vocês que são a minha igreja, que formam o meu corpo,
Espírito se aperfeiçoa em vocês, não desprezem a disciplina. E quando for corrigido, não desmaie, porque tem hora que a correção traz um repúdio, traz uma revolta. Tem hora que você fica triste, amargurado. Tem hora que você desanima, quer deixar de congregar, quer deixar de se juntar. E Deus está usando Paulo dizendo: vocês não devem desprezar a disciplina. Meus filhos, não menospreze a disciplina. E não desanime. Por que você tem desanimado quando é corrigido? Porque você está perante o tribunal de Cristo e o Evangelho está te julgando. Não menospreze, não desanime quando seja admoestado por ela por quem? Pela palavra. Olha, faz 7 anos que nós estamos crescendo em graça. Estamos nos tornando a estatura de varão perfeito. Estamos gerando e formando Cristo em vós. Paulo sentia muitas dores de parto até que Cristo fosse formado na igreja. Quando é que Cristo está formado na igreja? Quando você entende que você está nele completo e perfeito e que nada te falta. Quando você vive pela fé, sem as obras da lei, sem os rudimentos, sem os cerimoniais. Quando você entende que não precisa de amuleto. Quando você se sente mais que vencedor, vitorioso. Quando sai aquele pessimismo da mente, aquele pensamento negativo de doença, de miséria, de enfermidade. Quando você se sente curado, vitorioso, mesmo com a enfermidade no seu corpo, mas a sua mente está curada, Cristo está formado em vós. Imagine Cristo dentro de você dizendo: eu sou doente, eu sou miserável, eu sou pobre, eu sou desgraçado, eu sou nu. Amado, Paulo disse que não se deve desanimar com esta disciplina. Não desmaie, não desanime, quando por ela, pela palavra, você é disciplinado. Porque o objetivo do Evangelho é fazer com que Cristo seja formado em ti. A religião quer te formar, o ministério terreno, mas o ministério que a palavra quer formar em ti é o ministério espiritual, onde a tua mente fica curada, sã, e Cristo em vós, a esperança da glória. Louvado seja Deus para sempre. Portanto, Deus nos tornou por filhos, Ele nos adotou. Por isso que Ele nos disciplina. Por isso que Ele tem essa preocupação de admoestar-nos pela palavra. Ele nos disciplina por meio do Evangelho. Agora eu quero fazer um alerta a você. Sem o Evangelho de Paulo, este que eu vos prego esta noite, sem o Evangelho de Paulo, você não tem disciplina de Deus. Se você está ouvindo outro Evangelho que não seja as 14 epístolas paulinas que está plasmada na Bíblia, de Romanos a Hebreus, que foi um Evangelho que o Cristo ressuscitado revelou a Paulo depois da cruz, se você está ouvindo outro Evangelho, não há disciplina. Não há. Toda disciplina que há lá é humana. Toda disciplina que há lá é com rudimentos. Não é a voz de Deus falando ao teu coração. Uma pessoa que não tem disciplina, ela vive em um estado muito complicado da sua mente. Paulo chama de concupiscência da mente. A pessoa que vive sem a doutrina do Evangelho, ela vive com a mente carnal. Ela fica querendo o tempo inteiro se justificar diante de Deus pela carne, pelo esforço, pelo pagar o preço. Ela acha que ela é quem tem que fazer uma obra que ela nunca vai alcançar a perfeição, porque quanto mais faz, mais se exige.
concupiscências da mente. E a pessoa que está com a mente corrompida, ela fica pensando mal o tempo inteiro. Pensa mal do irmão, pensa mal do pastor, pensa mal do diácono, pensa mal do presbítero, pensa mal do dirigente de ciclo de oração, fica julgando a vida dos outros, fica defamando, falando, porque a mente está corrompida. O Evangelho não está presente ali para admoestá-la e discipliná-la, então ela está no estado de concupiscência. Então, Paulo, quando prega este Evangelho, ele ensina que a igreja tem que ser disciplinada, porque quando você é disciplinado ou disciplinada, Deus está dizendo algo para você não ser castigado. Você sabia que quando eu sou desta tribuna, que uso a palavra para julgar a igreja pelo Evangelho, é justamente para que a igreja não seja castigada. E tem hora que dói. Certa vez eu disse a um irmão: olha, amado, tem hora que eu tenho que dizer coisas que doem mais em mim do que alguém que está ouvindo, mas eu preciso dizer por causa da edificação da igreja, para que a pessoa não sofra lá na frente. Então, quando você é disciplinado, é para você não ser castigado. Então, quando eu aplico este Evangelho, eu estou te educando espiritualmente para você viver os melhores dias sobre esta terra e aprender a reinar em vida. Olha, e tem outra informação que eu quero dar a você. Quando você é disciplinado por este Evangelho e vive por este Evangelho, você recebe o seu galardão ainda em vida. Você consegue alcançar os benefícios do novo pacto ainda em vida, se não viver uma fé fingida. E como é que se vive uma fé verdadeira? Sem as obras da lei, crendo nas palavras de Cristo, vivendo pela fé e confiando nos favores que foram alcançados há mais de 2000 anos atrás. Portanto, igreja do Senhor Jesus Cristo, sem o ensino, sofreremos os açoites da colheita. Sem o conhecimento deste Evangelho e sem essa disciplina, você vai colher os açoites que Paulo tanto advertiu para você não ser açoitado. E o que é um crente açoitado? É aquele que vem à igreja, ouve a palavra, ouve o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, diz que crê, quando depois está praticando algo que o Evangelho não está ensinando. É verdade. Então o Evangelho vai açoitado, ele vai ser repreendido e vai ser açoitado e castigado. Paulo alertou a igreja o tempo inteiro: cuidado, porque você vai colher. A colheita virá. Vamos ver o que Paulo diz em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Abra sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Gálatas, Efésios, Filipenses, capítulo de número 6, versículo de número 7 do Evangelho de Gálatas. Não vos enganeis. Olha, tem muita gente enganada. Olha o que é que o Evangelho está dizendo. Vamos cair cá nessa janela aí, papai. Não vos enganeis. De Deus ninguém pode escarnecer, porque o que o homem semear, isto mesmo colherá. Veja, o que é que o Evangelho está dizendo? Que devemos ter cuidado
estamos plantando. Devemos ter cuidado com a semente que estamos plantando. Deus não tem prazer em nos castigar, mas Ele tem prazer em nos disciplinar. O amor de Deus é tão grande que quando você erra, Ele não vai te castigar. A religião te castiga. A religião te condena e te joga no inferno quando você comete uma falha. Mas o propósito de Deus, quando você falha, não é te castigar. O propósito de Deus, quando você falha, é te ensinar, te disciplinar. E por que Deus quer te disciplinar? Porque Ele disse que ninguém vai zombar dele, porque Ele é Deus. Tem gente que fica zombando de Deus. A pessoa falha, o amor de Deus se estende, Deus dá o alerta, a palavra repreende, a palavra instrui, a palavra é semeada no coração, dá as instruções e a pessoa continua zombando de Deus. E Deus está dizendo que de mim ninguém zombou, porque aquilo que foi semear, Ele vai colher. É uma lei chamada lei da semeadura. Imagine você plantar um caroço de milho, você vai colher um caroço de milho, vai nascer um pé de milho, e como se nascer até 3 espigas, até 4. Cada espiga vai dar aproximadamente aí 300, 400 caroços de milho cada espiga. O que você está semeando vai nascer. Não se sabe o tamanho da colheita ainda, mas o propósito de Deus é te disciplinar e te julgar pelo Evangelho para não ser castigado. Louvado seja Deus para sempre. Deus não tem prazer em nos castigar. A religião te condena. A religião te coloca do lado de fogo, com enxofre. A religião tem colocado medo. A religião tem te oprimido, tem sido opressora. Porém, este ensino não é ensino do nosso Deus. O nosso Deus não é opressor, não é um Deus terrorista, não é um Deus pecador. Nosso Deus é amoroso, é justiça. Nosso Deus é verdadeiro. O nosso Deus é o mestre dos mestres, é o professor por excelência. Nosso Deus não é castigador. Agora, o Evangelho tem um poder. O Evangelho dado a Paulo por Cristo tem o poder de nos disciplinar. Mas o crente precisa ter algumas informações. Se porventura você falhar, o Evangelho nos revela que você não vai perder a sua salvação, nem sua posição de filho perante Deus. Porque um pai tem vários filhos. Tem um filho obediente e tem um filho rebelde. O obediente desfruta dos bens do seu pai. Já o rebelde faz, feito aquele jovem que saiu da casa de seu pai e foi comer das bolocas, conforme diz o Evangelho. Tem muita gente que não está reinando em vida, desfrutando dos benefícios do Evangelho, porque não está se comportando como filho perante o seu pai. Você não vai perder sua salvação. Você não vai perder a sua posição de filho diante de Deus. Erroneamente, alguns cristãos, alguns pastores, alguns líderes têm interpretado com muito erro alguns escritos na carta do apóstolo Paulo, principalmente quando se trata de julgamento da igreja. E eu quero ler alguns versículos essa noite, começando por Hebreus capítulo de número 6, versículo do 4 ao 6, e eu quero instruir a igreja em relação a esse texto aqui. Vamos ler Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 6. Diz a Bíblia: mas
impossível que os que uma vez desceram ao batismo e experimentaram o dom celestial e receberam o Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e o poder do mundo vindouro, ou seja, do século vindouro, o século que nós estamos, regressem ao pecado e sejam outra vez renovados para arrependimento, porquanto novamente crucificaram e expuseram a ignomínia o Filho de Deus, diz o Evangelho. Glória a Deus. Este versículo é muito profundo. Aqui tem revelações maravilhosas do Evangelho. Paulo está sendo enfático e revelando aqui que há pessoas que depois de conhecerem a verdade do Evangelho, este Evangelho poderoso que liberta a mente, que tira você dos dogmas, que traz você da escuridão para a luz, que arrebata do reino das trevas para a luz, que tira dos movimentos dos cerimoniais, que tira debaixo das vozes humanas para te colocar debaixo da voz de Deus, debaixo do temor a Deus. Paulo diz que depois que você conhece este Evangelho, ele te arranca os medos e te tira de uma fé fingida para uma fé verdadeira, te tornando um verdadeiro cristão, te arrancando do judaísmo para o cristianismo verdadeiro. Depois de conhecer este Evangelho poderoso, o Evangelho, algumas pessoas deixam de crer nesta palavra. Você sabia que tem pessoas que conhecem o Evangelho da graça e descobrem que depois da cruz não é como no banho de água que temos pecados perdoados, como faz o sistema religioso. Algumas pessoas têm este conhecimento que depois da cruz o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, porque já não estamos debaixo da lei para tomar banho de água e ter o pecado perdoado, porque não vivemos mais de simbologia, vivemos pela fé no Filho de Deus e cremos no que Ele fez na cruz. E algumas pessoas, conhecendo este Evangelho, conhecendo esta palavra poderosa, deixam de crer no Evangelho, deixam de crer na palavra. E Paulo está dizendo uma coisa muito poderosa que eu quero alertar a igreja sobre isso. Paulo disse que para esses é impossível. Diga comigo, impossível. Impossível. E o que é impossível neste caso? É impossível renovar estas pessoas novamente. É impossível renová-las para o arrependimento. É impossível que uma pessoa, irmão Edivaldo, que passe 2, 3 anos na graça de Deus, conheça as doutrinas que são colunas vertebrais da graça de Deus e depois volta para a lei, se misturando com a lei. Paulo diz que é impossível renová-las novamente e trazê-las para o arrependimento de pecado. Por que é impossível? Porque aqui quem está julgando estas pessoas não é o pastor Everaldo, quem está julgando ela é o Evangelho. É por isso que eu me preocupo quando eu vejo um crente chegar aqui e dizer que vai sair da igreja por causa da palavra que foi muito dura, amado. Se quiser correr, corra. Mas tem uma coisa, eu nunca vi o Evangelho matar crente. Nunca vi. Quanto mais o Evangelho é falado, mais o crente se fortifica, porque o material que estamos usando para a edificação, amado, aqui é ouro puro, aqui é cristal puro, é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, é o fundamento estabelecido por Paulo. Paulo disse: eu pus o fundamento, agora cada um veja como sou edificado. Tem gente que está edificando a casa errada, tem gente que fica falando mal
salvífico da cruz do Calvário. Louvado seja Deus para sempre. Então, nós recebemos um firme fundamento. Nada e nem ninguém pode colocar-nos dentro deste outro fundamento. Não recebemos nenhum outro fundamento que não seja o Evangelho dado a Paulo. Não aceitamos mais. Não vai alguém corromper a nossa mente, porque hoje nós temos Cristo formado em nós. Não entra na mente do crente salvo qualquer ensinamento que não seja o Evangelho revelado a Paulo pelo Cristo ressuscitado. Qualquer doutrina humana nós vamos repudiar, porque nós somos crentes que cremos na palavra de Deus, no Evangelho. Vamos ver o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 10 e 11. Leia comigo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu, como hábil construtor, ou como perito construtor, coloquei um fundamento, mas outro edifica sobre ele, de modo que cada um considere como edifica sobre ele. Versículo número 11: porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está colocado, o qual é Jesus Cristo. Louvado seja Deus para sempre. Dá para entender a nossa segurança? Dá para entender que não haverá recuo? Dá para entender que não vamos dar moleza para o sistema religioso e nem para alguns crentes que se ficam disfarçadamente em nosso meio, querendo participar dos rudimentos da lei? Não haverá brecha novamente. Estamos fundamentados no Evangelho. Não haverá outro fundamento nesse ministério da Assembleia de Deus, Missão de Graça, que não seja o que foi edificado por Paulo, segundo Cristo Jesus. Não haverá. Então, amados, nós não vamos ter muitos amigos. Por quê? Porque Jesus não teve. Quem fala o que está escrito no Evangelho vai adquirir inimigos, e esses não são lá de fora, eles partem de dentro, porque não querem ser disciplinados, não querem ser julgados pela palavra, esfaqueados, e eles serão castigados. Paulo é muito incisivo. Hoje cada um de nós temos a responsabilidade de estabelecer nossas vidas. Todos nós, utilizando o material e o fundamento certo. Se errar, tua casa vai cair. Qualquer enchente que der, não vai estar sobre a rocha que é Cristo. A areia vai se removediça, a água vai escavacar e vai derrubar a tua casa. Tu és a casa de Deus, o templo é a morada do Espírito. Teu templo só será edificado se usar o material certo, se usar o fundamento certo. Vamos ver o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios 3 e 13. Veja o que Paulo diz. 3 e 13 de 1 Coríntios. A obra de cada um será evidente, porque o dia a manifestará, porque será revelada pelo fogo, e a obra de cada um, tal como é o fogo, até finirá, diz o Evangelho. Louvado seja Deus para sempre. A seu tempo, tudo vem à luz. Ao seu tempo, tudo vem à luz. Tem muitas coisas sendo feitas dentro do reino de Deus por alguns, mas Paulo está dizendo que ao tempo de Deus, ao seu tempo, tudo vem à luz.
se recebermos as instruções conforme está sendo dada, se obedecermos e crermos nesta palavra, eu digo à igreja do Senhor Jesus, nós vamos receber o nosso galardão em vida. Há um ensinamento muito errôneo aí fora, de que o crente vai receber o seu galardão quando chegar no céu, e isso é mito. O pago por algum feito só existe no mundo físico. E se você está fazendo, renunciando a este mundo de trevas, se você está abandonando o judaísmo e as práticas da lei, se você está crendo em Cristo pela fé sem as obras da lei, e está recebendo o dom da graça e a justiça, Paulo diz em Romanos 5,16 que você vai reinar em vida por meio de Jesus Cristo, louvado seja Deus. Reinar é viver bem, é tomar posse, é ser governo de alguma coisa, e você vai ser galardoado em vida se você receber as instruções do Evangelho. Tem gente que vive a vida inteira e nunca recebe nada, não consegue reinar, a vida está travada, e você talvez não saiba. Isso são heranças da lei, das crenças dos pais, das mães, dos avós, que fundamentaram uma crença antibíblica na tua mente e tu achava que aquilo era cristianismo. Uma prática de sacrifício, de ordenança, de cerimonial, de ritual, que não tinha nada a ver com o Evangelho, isso é judaísmo. O Evangelho é pela fé, sem as obras da lei. Portanto, você, crendo neste Evangelho, você recebe o seu galardão em vida, pois o nosso chamado é reinar aqui nesta terra. Cristo nos chamou para reinar. Se você recebe a abundância da graça e o dom da justiça, o que é o dom da justiça? É a habilidade para você se sentir perfeito diante do nosso Pai, como se o pecado nunca existisse. Você consegue crer nisso? Ou você se sente pecador? Ou você se sente justificado? Porque Cristo tirou o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Cristo derramou o seu sangue para tirar todos os nossos pecados. A religião te acusa de pecado, mas Cristo, quando olha para ti, Ele não vê mais pecado em ti, porque Ele te perdoou faz mais de 2.000 anos. Você tem que crer que o sangue derramado na cruz nos purificou de todos os nossos pecados. E quando você agarra isso pela fé, vem a santificação, vem a purificação, vem a limpeza da tua mente, da tua alma, e há um viver novo e renovado em ti, porque a tua mente está se limpando das teias de aranha da religião. Glória a Deus. Portanto, é desta maneira que nós vamos reinar, desfrutando dos melhores dias de nossas vidas, guardados por este conhecimento, munidos por este conhecimento, é que nós vamos avançando, nos renovando no entendimento e crescendo nesta graça poderosa. Mas se retrocedermos, se porventura falharmos, se porventura alguém aqui for disciplinado, açoitado, castigado ou retroceder, eu tenho informação para ti. Tu não vai perder a tua salvação, mas vai perder alguns benefícios da salvação, como por exemplo, reinar. Algumas promessas só vão se concretizar quando você obedecer os ensinos, obedecer os ensinamentos. Tua salvação está garantida, porque não importa a religião, não importa a igreja, não importa o ministério, não importa a situação que você esteja vivendo agora, tu és uma ou um escolhido do Senhor. Ele te chamou, te escolheu, tu és propriedade de Deus, és o escolhido dele, e jamais se
perderá. Jamais. Porque você nunca deixará de ser filho. Mas precisa ouvir as correções. Para encerrar, Paulo disse aqui em 1 Coríntios 3:15. E eu quero compartilhar isso com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 15. E eu quero encerrar aqui. Diz a Bíblia: mas aquele cujas obras se queimam sofrerá perda, contudo ele será resgatado, todavia assim como pelo fogo, diz o Evangelho. Você percebeu o que Paulo está dizendo aqui? Vou ler novamente. Mas aqueles cuja obra se queimam, quem é aqueles que as obras estão se queimando? É aquela pessoa que diz que crê no Evangelho, que crê em Deus, faz um movimento tremendo, tem palavras bonitas, louvores maravilhosos, diz muita coisa, faz um monte de coisa, porém quando suas obras passam pelo fogo, são queimadas, são pó, não servem para nada. Muitas vezes não tinha humildade, não tinha amor, não tinha sinceridade, fazia com interesse em alguma coisa, porque tem crentes que agem dessa maneira. Tem pessoas que fazem algo em troca de outro, feito político. Paulo está dizendo: olha, eu tenho uma notícia para dar. Este Evangelho que Cristo me deu, que julga a igreja, que esquadrinha os pensamentos da igreja, que é a espada do Espírito, que sonda os corações, este Evangelho me diz que o crente não perde a sua salvação, mesmo retrocedendo, mas perde galardão, perde as obras. Mas aqueles cuja obra se queimam, sofrerá perda, ou seja, trabalhou um monte em vão. Imagina você trabalhar a vida inteira e não receber o salário do seu trabalho. É assim que muitos vão se encontrar perante o seu galardão. Agora Paulo faz uma observação. Paulo diz assim: contudo, uma observação, contudo, ele será resgatado, porque Deus não vai abandonar você, Deus não vai te deixar você se perder, Deus não abre mão de ti. Foi através do sangue dele na cruz do Calvário que tu foste comprado, e comprado por um preço, e a preço de sangue. E ele diz: sofrerá perda, contudo ele ou ela será resgatado, todavia como pelo fogo, mesmo que seja queimado, mesmo que seja sofrendo, mesmo que seja na angústia, na enfermidade, no acidente, na tormenta, em cima de uma cama, mas ele te resgatará. Diz o Evangelho. Agora tome cuidado para não chegar a esta situação, porque o Evangelho vai te julgar, o Evangelho vai aplicar a lei da semeadura em ti. De acordo com o que estás plantando, tu vais colher e terás colheitas tremendas. Portanto, igreja do Senhor Jesus Cristo, este é o Evangelho que esquadrinha a mente e os corações, que te sonda, mas que te dá vida, que te purifica. Louvado seja Deus para sempre, que te faz uma nova